Foi pênalti. Só que ali na hora do jogo, a tribuna de imprensa fica bem distante lá do outro gol, tem astigmatismo, aquela coisa toda. Não tinha visto o replay. Tendo o recurso do replay, eu mudei de ideia. Eu não achei pênalti. Não achei pênalti mesmo, porque a regra fala em movimento antinatural do corpo e em ampliar o espaço de forma deliberada ou não, tá? Do corpo. Não achei que o Ayrton Lucas ampliou o espaço, tá? A mão dele estava assim. Ele não estava com o braço assim, ou então assim, ou então assim, tá? E não achei um movimento antinatural do Ayrton Lucas. Vou te dar até um exemplo. Se ele tá nesse movimento caindo, ele tá com a mão na mesma posição, não seria pênalti, porque, não, mas bateu na mão de apoio, iriam dizer. Mas como o braço estava para cá, para baixo, e bateu na mão, ele marcou pênalti. Não achei pênalti. Mudei de ideia. Não achei pênalti, não ampliou o espaço, a regra fala em movimento antinatural, ampliação de espaço, como eu disse para vocês, e ao mesmo tempo que marcaram um pênalti contra o Flamengo, dentro do Maracanã, marcaram um pênalti absurdo a favor do Palmeiras lá na Neoquímica Arena, que não foi nada. O Vitor Roque tá ali no arranca-rabo com o Gustavo Henrique, coisa e tal, eu vi o lance. Você vê que não é pênalti, que nem o Vitor Roque reclamou do pênalti. Nem ele reclamou. Mas quem estava apitando o jogo? Ramon Abateabel. Olha, de verdade, eu não tenho prova. Não posso falar nada em relação a isso, até para evitar um processo. Mas eu gostaria que alguém, eu vou tentar fazer esse trabalho, levantasse quantos pênaltis o Ramon Abateabel já marcou na carreira dele a favor do Palmeiras. Tanto no Allianz Parque, tanto fora de casa. Porque é impressionante, cara. Marcou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, lembra? Ele marcou esse pênalti lá. Contra o Flamengo, o Rossi defendeu. Contra o Fortaleza e Palmeiras, eu acho que no ano passado, no Allianz Parque, ele marcou um pênalti ridículo também a favor do Palmeiras. E assim, é algo... Quem acha que futebol é jogado apenas dentro do campo, acho que é muito inocente. Você acha mesmo, veja, não estou fazendo afirmações porque eu não tenho prova, que a Leila Pereira, ela se posiciona a favor do presidente da CBF, sendo que o time dela vai ser prejudicado pelo encurtamento do Campeonato Brasileiro, né? Que terminaria no dia 21, vai terminar agora no dia 7. E ela se posiciona a favor. Você acha que ela faz isso porque ela acha ele legal? Ah, não, porque ele é um cara gente boa. Ah, não, porque ele é legal. Faça-me o favor. Aí o Flamengo, ao mesmo tempo que se posiciona contra a CBF, soltando uma nota, tem escalado no seu jogo o pior árbitro de todos os tempos do futebol mundial. Cara, eu afirmo com toda certeza para vocês que esse Zanovelli, eu falei no pré-jogo, por isso que eu falo, eu tenho... Ah, tá chorando por causa do pódio. Não. Já fiz as pontuações, ponderações do time do Flamengo, vou fazer mais depois. Mas no mínimo extrema coincidência. Pro jogo do Palmeiras, nós vamos botar o Ramon Abateabel, um dos caras que mais marca apenas pro Palmeiras, e no jogo do Flamengo, nós vamos botar o Zanovelli, o pior árbitro que tem no mundo. Cara, o Flamengo e o Felipe Luiz, ainda bem, Felipe Luiz, que se você parou com essa história de não falar de arbitragem na coletiva, porque, cara, esquece isso. Falou ontem. Espero que o árbitro reveja o jogo e ele corrija os erros deles, apesar de que eu duvido muito que ele faça isso. Eu também duvido, tá, Felipe? Eu também duvido que o árbitro reveja o jogo, porque os erros que ele fez contra o Mirassol foram os mesmos que ele cometeu nessa partida aí do Flamengo contra o Grêmio. Só que a diferença é que o Flamengo não conseguiu o resultado e aí, naturalmente, esse papo de arbitragem ele reverbera mais. Ao mesmo tempo
que o Cruzeiro anunciou Leonardo Gaciba como chefe lá da arbitragem do Cruzeiro, o Flamengo, na rodada seguinte, é prejudicado pela arbitragem. Não posso afirmar nada, não tenho prova. Muita gente entra até num debate, pô, Pedrão, bota árbitro mineiro, sendo que o Flamengo está disputando o título contra o Cruzeiro, o VAR era paulista. Gente, sinceramente, eu não reduzo o debate a isso, não, tá? Eu acho que o debate ele tem que ser em torno de, cara, um árbitro que é proibido. Você sabia que o Zanovelli é proibido de apitar o jogo do Cruzeiro lá em Minas? Que é proibido de apitar o jogo do Atlético lá em Minas, porque nenhum dos dois querem ele apitando o jogo de Atlético e Cruzeiro? Você sabia disso? Aí pega essa bomba para apitar o jogo do Flamengo. Como é que um cara que é da Federação Mineira de Futebol é proibido de apitar o jogo do Atlético, é proibido de apitar o jogo do Cruzeiro, aí bota essa bomba para apitar o jogo do Flamengo? O Léo Ortiz me pega, dá um carrinho só na bola, ele além de marcar falta, dá o amarelo pro Léo Ortiz e tira o Léo Ortiz do próximo jogo, que é importantíssimo. Não tá ganho, não. É em Caxias do Sul, contra o Juventude, onde o Flamengo não ganha desde 1997. 2 gols aliás, gol contra do zagueiro do Juventude naquela oportunidade. Em 95, o Flamengo ganhou com 2 gols do Sávio. Então, assim, é seríssimo esse debate. E o Flamengo, receba a informação de algumas pessoas, de algumas fontes rubro-negras, de que o Boto vai agir, precisa agir nos bastidores da CBF, porque como é que o cara apita Flamengo e Mirassol e passa um jogo, já bota ele apitar? Esse cara tem que ser proibido de apitar jogo do Flamengo, gente. Esse cara tem que ser banido do quadro de arbitragem, gente. É horroroso, esse cara não tem comparação com ele. É o pior de todos. Entende? Bom, data FIFA chegou, é folga para os jogadores do Flamengo, naturalmente. Hoje não tem treino no CT do Urubu, dia 1º de setembro. O Samuel Lino se apresenta à seleção brasileira, os uruguaios se apresentam à seleção uruguaia. Eric, o Flamengo vai ter esse tempo até o dia 14. O Flamengo volta a jogar dia 14, porque está fora da Copa do Brasil, senão voltaria a jogar no dia 10, dia 11, em Caxias do Sul, e vai ter esse tempo para regenerar a sua equipe, para recuperar Jorginho, que não faz muita falta, né? Você vê que o Jorginho ele faz muita falta para esse meio de campo do Flamengo. Foi uma das questões do Flamengo não ter vencido ontem também, apesar de eu achar que não foi por causa... Achei a atitude do Flamengo broxante sem a bola. Acho que tinha que ser mais intenso, tinha que ser mais incisivo, eficiente na frente quando tinha bola. Fez 1-0, vamos aqui jogar pelo 1-0. Cara, o Flamengo não pode funcionar assim, gente. Muito oba-oba cercando o Flamengo. Porque ganhou de 8, é o melhor do mundo, é melhor que o Bayern, é melhor que o Real Madrid, é melhor... Não gosto. Isso aí contamina. Eu falei no pré, isso aí contamina legal o ambiente do Flamengo. Então, vai ter esse tempo aí para recarregar as baterias. O Samuel Lino ontem, após o jogo, na entrevista coletiva, falou sobre a arbitragem do Zanovelli. Ele falou, picou muito o jogo, esfriou muito o jogo, e isso beneficiou mais o Grêmio. Concordo que beneficiou mais o Grêmio, porque o Mano Menezes veio com essa tática de picotar o jogo, de jogar todo mundo lá atrás, direito dele. Que se dane a forma que o Grêmio jogar, o Flamengo tem que chegar e tem que imprimir o jogo dele e vencer, né? Só que, infelizmente, o Ayrton Lucas me vai... não vou nem mais falar da mão, porque eu sinceramente não achei que foi pênalti. Mudei de ideia após ver o replay, não achei que foi pênalti. Agora, ele querer... O cara passou aqui livre, nas costas dele, ele querer... não, porque eu sou veloz e depois eu corro e recupero. Aí, cara, fica bem difícil, viu? Tá igual o Fabrício Bruno. Porque eu sou rápido, e se o cara correr na minha frente, eu corro depois. Olha aí a merda aí. Pegou um árbitro merda e acabou acontecendo esse tipo de situação. O Flamengo, dos males, o menor. Que o Palmeiras tropeçou, apesar
ajuda não deliberada da arbitragem, não posso falar que é deliberada, mas não deliberada da arbitragem, não proposital da arbitragem, acabou não assim, pode ter até beneficiado porque deu empate ao Palmeiras, né? Talvez teria perdido, mas ok. O Flamengo segue líder da competição, inclusive se o Palmeiras vencer a sua partida a menos, né? O Palmeiras tem 20 jogos, o Flamengo tem 21, tem jogo a menos em relação aos outros times do campeonato, mas o Flamengo tem menos jogos, o Palmeiras tem menos 2 jogos em relação ao Cruzeiro, o Flamengo tem menos 1 jogo, né? O Cruzeiro diminuiu 2 pontos, mas mesmo assim a distância é grande ainda, o Cruzeiro tem 44 pontos, o Flamengo tem 47, Flamengo indo a 50 pontos, 22 jogos do Flamengo, 22 jogos do Cruzeiro, deixa o Cruzeiro a 6 pontos ainda da liderança do campeonato. E a gente tem que lembrar que o Flamengo tem o confronto direto contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras no Maracanã. Então, para o Flamengo ser campeão brasileiro, é de suma importância que o Flamengo vença esses 2 jogos no Maracanã, essas 2 finais contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, mas sempre lembrando que o ponto contra o Juventude em Caxias do Sul, os 3 pontos, é o mesmo 3 pontos que vale contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, a diferença é que ia impor uma derrota, né, a um adversário direto pelo título, a tal da batalha de 6 pontos. Né? Então tem que voltar bem atento, recarregar as energias, voltar à rotação, voltar à concentração, que eu acho que faltou nesse jogo, nessa partida diante da equipe do Grêmio, beleza? Agora, queria levantar um assunto aqui que eu acho que está passando meio batido, tá? O que aconteceu com o Alaciano? Por que o Alaciano não entra mais nas partidas? Perdeu o pênalti lá, foi a marra, tá muito marrento, tá? Acho que caberia uma perguntinha dessa ao Felipe Luiz, porque entrava direto, entrava todas, ajudava o time, fazia gol, de repente do nada, tchum, desapareceu. Não entra mais em campo o Alaciano, beleza? O Arrascaeta, após o jogo, falou com a imprensa e disse o seguinte: infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória, fizemos de tudo, mas acabou escapando no finalzinho. Pequenos detalhes que temos que corrigir, mas já foi feito, não podemos mudar nada e sim melhorar o próximo jogo. O Arrascaeta jogou muito. Tá? O Arrascaeta jogou muito, mas eu acho que o Felipe Luiz poderia ter substituído, porque ele cansou. E você vê que o Grêmio conseguia sair jogando com certa facilidade, porque o Arrascaeta não tinha mais gás para pressionar. E quando você tem os dois no time, o Arrascaeta e o Pedro, fica difícil você ter essa pressão mais sistemática, e aí quando os dois estão cansados, fica mais difícil ainda, né? E ele manteve muito tempo, e por mais que o Plata, mas aí é até difícil criticar ele, porque o Plata estava mal, mas no segundo tempo, na altura que ele é substituído, ele começa a melhorar no jogo, o Felipe Luiz tira ele. Mas tudo bem que ele não fez um bom jogo. Tá? Mas naquela hora, no momento que o Felipe tira ele estava dando uma melhorada. Tá? Tinha voltado correndo, deu um desarme lá, já armou o jogo, enfim, na linha de fundo, então eu acho que ele estava melhorando. O Boto falou sobre a janela de transferências. A janela está aberta ainda até o dia 2, não temos previsão de trazer mais ninguém, mas nunca se sabe porque o mercado é volátil. Pode aparecer alguma oportunidade, um bom negócio, falou o José Boto, né? Sempre atento ao mercado, tem até amanhã, né? Até a terça-feira, para decidir. Tem o julgamento do Bruno Henrique no dia 4 de setembro. Estou torcendo para que ele seja decretado como inocente, porque senão o Flamengo vai perder um jogador para a temporada. Mas, lógico, que eu quero que a justiça seja feita, né? O José Boto criticou, aliás, deu uma bordoada na arbitragem. A questão não é a estupidez dos adversários. Os adversários jogam com as armas que têm. A estupidez é da arbitragem. Eu tinha trazido esse dado na Pedrão RNTV. Nós tivemos 67% de posse de bola, 26 finalizações, 13 escanteios contra zeros e fizemos mais falta que o adversário. O Flamengo fez 18 faltas no jogo. Como é que pode isso? O Grêmio, se eu não me engano, fez 8, 7, algo nesse sentido. Como é que pode isso?
o Flamengo ter 67% de posse de bola, teve menos desarmes, o Grêmio teve mais desarmes que o Flamengo, eu tinha visto nas estatísticas, e fazer mais falta. Não é estranho isso, cara? Mas será que sou eu que vejo com estranheza isso? Me explica, né? Agora, em relação ao time, eu discordo do Felipe Luiz dessa fala aqui. O nível da lateral esquerda é muito alto, os três estão bem. Hoje escolhi o Ayrton Lucas para o plano de jogo. Ah, Felipe, me desculpa, mas o Vinha é superior, tá? Ao Ayrton Lucas. E acho que ele tinha que ter recebido essa oportunidade.